você nos trazer esse conforto. É verdade. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Círculo da Luz, esta casa de oração. Eu gostaria, como temos ainda um minutinho antes do início dos trabalhos, de fazer um pedido aos frequentadores do Círculo da Luz. A maioria daqueles que são frequentadores assíduos dessa casa sabem que nós assistimos a um número de 70 famílias mensalmente, com cesta básica. E esse mês nós estamos com uma certa dificuldade de atingir esse número para poder atender essas famílias. Então gostaríamos de fazer um pedido aqui a todos aqueles que queiram e que possam colaborar, trazendo alimentos não perecíveis, para que daí então nós possamos montar essas cestas básicas e atender a essas famílias. Lembrando sempre que esta casa, ela não cobra por nenhum tipo de atendimento, ela não passa sacolinha recolhendo dinheiro, e que a única assistência que nós pedimos aos frequentadores é no auxílio para que nós possamos continuar dando um pouquinho desse conforto material a estas famílias que têm a necessidade, né? Então, dito isso, nós contamos com a colaboração de todos os frequentadores, aqueles que possam e que queiram colaborar. Procure qualquer um trabalhador da casa e deixe esses alimentos em nossas mãos. Assim, então, agradecemos a todos antecipadamente. Então vamos dar início aos nossos trabalhos, pedindo às pessoas que estejam portando seus telefones celulares que lembrem de deixar no modo silencioso ou desligado, se possível, para que não venha causar constrangimento à própria pessoa, né, que recebe essa ligação. Então, lembrando que hoje, quinta-feira, no Círculo da Luz, é o dia de trabalho de desobsessão coletiva, onde, enquanto estamos aqui no aprendizado do Evangelho de Jesus, nossos médiuns se encontram lá embaixo, no trabalho. Então, queria convidar todos para, a partir deste momento, que nós possamos esquecer de todas as nossas dificuldades do dia a dia lá fora, nos concentrando somente neste momento, no que viemos buscar aqui nesta casa. E de preferência, que o que nós tenhamos vindo buscar, que seja a paz no espírito, a serenidade, a luz que há dentro desta casa. Então gostaríamos de convidar a todos para nós iniciarmos com aquela que é a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai de amor e de bondade, Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como queremos e devemos perdoar aos nossos devedores, não nos deixando cair em tentações, e livrando-nos, ó Pai, de todos os males, pois sabemos que teu é o reino, é o poder, é a glória, hoje e para sempre. Ainda envoltos neste momento de prece, devidamente harmonizado, convidar a todos
para que em pensamento possamos nos dirigir até nossos lares, mentalizando todos os cômodos da nossa casa, o quarto onde descansamos, a cozinha onde preparamos nosso alimento, as pessoas que lá conosco convivem, aqueles que prestam seu auxílio e seu trabalho em nossas casas, fazendo uma higienização e pedindo, se por eventualidade em nosso lar tiver algum irmãozinho já desencarnado, sem o entendimento, que ele seja convidado para vir até essa casa e assim ser orientado conforme for as suas necessidades. Lentamente nós vamos voltando a esse ambiente. Convidar as pessoas que ainda estão chegando em pé, que faz favor, pode tomar o assento, que nós vamos fazer uma leitura do Evangelho e em seguida passar a palavra à nossa irmã Dona Francisca, ou mais conhecida popularmente como Dona Chiquinha. É Francisca, fica meio imponente. É, né? Chiquinha, né? Isso aí, Dona Chiquinha. Então tá, assim eu fico bem à vontade. Muito obrigado. Então a leitura que nós escolhemos para fazer hoje é do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus assim respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas acham-se contidas nestes dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Isso também está em Mateus. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Isso está em Lucas. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de o pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjunturava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Este servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: Pagas o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Tens um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros,
vendo o que se passaram, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse: meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pedistes. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagassem tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará se não perdoares do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de nós. Isto também é de Mateus. Essa é uma lição que ela é tão simples e tão difícil ao mesmo tempo, né? Porque sempre que ouvimos isso, né, que temos que perdoar, amar ao nosso próximo, às vezes pensamos que esse próximo não está tão próximo assim, né? Esquecemos, às vezes, que é aquele colega de trabalho que está sentado na mesa ao lado nosso. Esquecemos que é um familiar. Esquecemos que é aquele que nos dá uma fechada no trânsito. E, às vezes, já levantamos aquele dedinho assim, né? De positivo. Esquecendo, às vezes, que, na verdade, o próximo, como diz Jesus, como nos ensina nessa lição mais à frente, é aquele que está mais próximo de nós. E o que precisa mais ser perdoado é aquele que é o maior pecador. Porque senão seria muito simples nós acharmos que temos que perdoar só aqueles que nos são bons, aqueles que nos são caridosos. E, na verdade, sabemos que não é assim. E Jesus sempre vem com esse ensinamento. O nosso evangelho, ele é uma lição sempre de amor, porque no início já do evangelho, quando Jesus é questionado se ali era o reino dele, o que ele responde? Que não, que o reino dele não é aqui. Porque todos achavam que Jesus vinha, que viria um rei, um grande mandatário. E Jesus dá esse exemplo de humildade, dizendo que não, que ele não era rei de nada e que o reinado dele não era neste mundo. É questionado se ele vem para questionar as leis. Ele diz que ele não veio para destruir as leis, que ele veio para exortar as leis, que ele veio para chamar atenção para as leis. Então, sempre que nós pudermos seguir os ensinos do Evangelho de Jesus, com certeza nós vamos estar crescendo mental, física e espiritualmente. E para encerrar, o apóstolo Paulo já dizia assim: amar a si mesmo, a gente vê que as pessoas estão conseguindo fazer. O problema é que estão amando junto consigo mesmo ao dinheiro e aos prazeres da vida, causando essa dificuldade de amar o próximo, e normalmente pelo egoísmo. Então fica a lição para que nós pensamos dessa forma, que amar o nosso próximo é amar qualquer um. É aquele transante que está na rua, aquele que está na fila de um banco que tem necessidade de ter mais pressa do que você, aquele que está no trânsito, dar um lugar para ele passar. É dessa forma que nós podemos praticar diariamente o amar ao próximo. Então, dito isto, fica essa reflexão. Nós vamos passar a palavra agora à palestrante da noite, a Chiquinha, que é lá do Seara de Jesus, que veio hoje nos honrar com a sua fala. Seja bem-vindo, vamos todos vibrar para nossa irmã, para que ela tenha facilidade em trazer aquilo que ela preparou para a noite de hoje. Posso me levantar? Claro, deve, por favor. Fique à vontade. Veja como é que fica bom para você. Deixa eu só desligar para regular. Tá, deu. Cuidar com isso, né? Eu tenho assim, eu sou uma rapariguinha atrasada.
Prezados irmãos, boa noite a todos. Que Jesus a todos nos ampare e de um modo especial àquele que estiver em maior necessidade. Porque muitas vezes, através de um sorriso, pode-se esconder uma grande dor e que a pessoa está lutando, está batalhando para não deixar que as pessoas, que outras tenham noção. Às vezes, só aqueles mais de perto também ainda não têm conhecimento. Então, cada um de nós está sempre com uma devida necessidade, porque apesar de tudo de lindo que foi lido, que foi dito aqui, apesar de tudo que o Evangelho nos passa, nós sabemos que nós ainda estamos num planeta que é de provas, de dores e de expiações. E que o nosso irmão não teria dito essa parte final do apego aos bens materiais, às coisas da vida terrena, se isso não estivesse acontecendo tão assustadoramente, que a revista Reformador, ela está se ocupando desse fato agora. Quem vê essas últimas revistas, né, vai se aperceber que, evidentemente, os que estão dirigindo a doutrina estão também se ocupando com esse fato, de que, apesar de todos os chamamentos, de todos os ensinamentos, as criaturas estão custando muito, muito abdicarem do excesso da vida material. Parece que só o que conta é a vida material. Elas se esquecem absolutamente que são mortais. E se você perguntar, você acredita em Deus? 99% com toda certeza dirá que sim, que acredita em Deus. Porém, não abdica dos seus interesses imediatos. Ah, quem dera que nós fizéssemos o que nosso irmão estava falando há pouco, atender a um, perdoar o outro e de coração. Nós podemos dizer muitas vezes da boca para fora, mas lá dentro ainda há aquele sentimento, há aquela coisa. Porque, eu repito, o planeta está sendo mais do que nunca de provas, de dores e de expiações. E é necessário que aquele um que se diga espírita, que ele então faça o seu próprio esforço, pelo simples fato de que o conhecimento dele é diferenciado. Se ele vai tomar conhecimento da doutrina, é evidente que ele vai pensar, puxa vida, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Porque a doutrina espírita veio justamente para acordar o ser humano e dizer que nós somos falíveis e por isso que existe a reencarnação. Nós temos que voltar, depois de estarmos um período aqui, termos uma experiência, acharmos que fomos mais ou menos bem nisto e de repente em outra parte que nós gostaríamos de ser vencedores, não o fomos. E então a reencarnação e reencarnação e reencarnação. A revista Reformador, principalmente as revistas mais antigas, ela tem um conteúdo tão extraordinário para se estudar, que um dia, ali no Seara de Jesus, a Maria Esther, o Sérgio também acho que se lembra, e muito até esse mocinho que está aqui, eles tinham uma banquetinha, assim, um tipo de um armáriozinho ali no Seara de Jesus, e eles estendiam a revista Reformadora, aquela revista antiga. E aí Francisca ficou lá na porta, ficou de butuca e percebeu que as pessoas faziam assim. Eu disse, mas que coisa interessante, né? Eles dão uma olhadinha na capa e soltam ali, ninguém se interessava. Aí peguei e roubei tudo, levei para casa. Quando lá em Sombrio eu disse que tinha roubado as revistas, o homem que estava me dirigindo, que era o presidente da casa, ele me olhou com um olhar feroz. Eu olhei para ele e nem dei importância. Eu disse, ninguém estava se interessando pela revista. E levei algo de extraordinário, de maravilhoso para minha casa. Ainda não devolvi. Aí eu estou lendo lá um fato na revista Reformador, né? Estou lendo lá um fato que estava, o autor, na revista Reformador, estava citando o Conan do Baile, e elogiando, etc. Aí era no mês de novembro de 1998, ou coisa assim parecida, e faltava do mês de dezembro, que era o complemento daquilo ali. E revirei tudo, não achei. Fui procurar lá no Seara de Jesus. O que a menina me disse, vocês precisam ir lá para conferir, tá? Para não dizer que eu estou exagerando. Ela tem uma pilha de revista Reforma, lá dentro, lá onde eles emprestam os livros, tem uma pilha aqui, uma pilha ali. Eu disse, Catinha, alguém lê? Ela disse assim, ninguém, dona Chiquinha. Daqui a pouco eu acho que eu pego também para dar uma olhadinha, né? Porque estando lá na minha casa, eu posso aproveitar daquilo que se contém naquela revista. Então, se a gente vai procurar aquilo que é bom, a gente vai se surpreendendo com o tipo de ensinamento. Vai abrindo a mente da gente
E a luz da doutrina espírita é diferenciada. No meu entendimento, ela não faz fanático, ela não faz cego, ela não faz aquela criatura que agora é aquilo ali, tem que ser assim. Nós sabemos que nós estamos aqui a caminho e que nós ainda temos encarnações e reencarnações e reencarnações. Eu digo que certas pessoas, elas já vieram nessa encarnação, como a gente conhece tantas, com N qualidades. Mas acontece que, como Cristo disse, que fora da caridade não há salvação, nós vamos nos analisando e verificando que essa caridade dita aqui no Evangelho é uma coisa dificílima de praticar. Se a pessoa é da minha amizade, se eu gosto dela, eu tendo a mais facilmente fazer até algum tipo de sacrifício para auxiliá-la. Mas se porventura tiver uma antipatia gratuita pela pessoa, eu tenho mesmo, com todo o conhecimento, eu tenho mais dificuldade de me locomover para ir até ela, para auxiliá-la. Então, eu trouxe aqui do livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva, que são 4 livros, e que a Maria Esther está farta de saber, é Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, o Pão Nosso e Fonte Viva. E o Wallace Leal Rodrigues, que foi um espírita que contou a história do Júlio César, do Napoleão, e para chegar até lá do Egito, dos faraós, para dizer quem foi um e outro ali para nós, ele fez um livro, assim, um calhamaço, A Esquina de Pedra. E ele diz que esse livro, o Pão Nosso, é considerado um livro perfeito, que ele citou parte do Pão Nosso nesse livro dele. Ele diz que o Pão Nosso é um livro perfeito. O Emmanuel, depois de tudo que aconteceu com o Emmanuel, ao conhecer Jesus, citado lá no há 2000 anos, e não tendo aproveitado a oportunidade, mesmo o Cristo tendo curado a sua filha, que estava sofrendo de lepra, mesmo ele tendo curado, e o Cristo ainda disse para ele, voltou-se para ele e disse, a tua filha será curada, mas não por teu merecimento, é pelo merecimento da tua esposa, né? E a filha disse, papai, quando ele voltou para casa, que ele não aceitou seguir o Cristo. E aí eu pensei, e nós, com todo o conhecimento que nós estamos tendo agora, com todo esse conhecimento que é passado para nós, será que nós temos a coragem de seguir o Cristo convenientemente? Ou nós estamos assim, aos poucos, aos pedaços? Mas vamos para Emmanuel, que agora ele se empenhou tão exageradamente, tão demais, para se compensar, né, de ter visto o Cristo, de o Cristo colocar as 2 mãos nos seus ombros, né, e dizer o que disse para ele, e ele, contudo, ainda não teve a força de seguir o Cristo. Ainda que nós estejamos há tantos séculos do que aconteceu com Emmanuel, tanto adianto, a tecnologia está tomando conta de tudo, nós ainda temos dificuldade de seguir o Cristo. Mas então, do Emmanuel, aqui no Pão Nosso, eu tenho o título Separação. E aí, eu peguei do filósofo Heráclito, filósofo grego, que ele diz o seguinte, ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes, porque tanto a água como o homem mudam incessantemente. E ainda desse mesmo filósofo, ele acrescenta, nada é permanente senão a mudança. Então, tem a ver com o nosso dístico aqui, separação. E Emmanuel nos diz, usando as palavras do Cristo agora como princípio. Todavia, digo-vos a verdade. Vocês estão me ouvindo aí? Lá atrás estão me ouvindo? Não? Mocinho, por que você não levantou a mão? Dona, a senhora está andando para lá e para cá e só não fica diante do microscópio? Isso aqui é terrível até contra os insetos. Puxa, eu falo tão alto. Sou tão escandalosa para falar. Separação. Todavia, digo-vos a verdade. A vós convém que eu vá. As palavras são de Jesus, ditas aqui pelo amado apóstolo João. Foi aquele especial que esteve com o Cristo do princípio ao fim. No capítulo 16, do versículo 7. E o Emmanuel nos diz, semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. De quantas pessoas, eu não sei quando ela ressoa, senão muitos de nós já estaríamos muitíssimo melhores. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer?
Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado, lógico, seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nosso agrupamento ou em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam, não apenas para os que ficam. Porque isso aí, naturalmente, é a máxima da reencarnação. É evidente que se não houvesse essa possibilidade da reencarnação explicada pela doutrina espírita, nem mesmo nós, com todo esse conhecimento, se não houvesse aquela explicação da reencarnação, para ter a razão de ser dessa separação, então nós dificilmente iríamos compreender o que ele está dizendo aqui, ou iríamos aceitar, como ele mesmo está dizendo, Emmanuel. Porque se a reencarnação vai proceder à mudança, hoje nós nos separamos, mas à medida em que nos tornarmos verdadeiramente amigos, nós vamos também compreender, se nós vamos crescendo moral, espiritualmente, que nós nos separaremos de corpo, mas o espírito de vez em quando estará se encontrando, porque o próprio mundo espiritual permitirá que nos encontremos lá do outro lado da vida, em sonho, ou às vezes alguém aparece para alguém, quando nós estamos nos esforçando no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. Mas a separação se faz exatamente para evitar o comodismo e para o aprendizado de cada um de nós. Imagine-se como ele disse, como ele foi lá salvar Lázaro, muitos de nós acharíamos, como é? Ele fez para aquele lá, ele não faz para mim? Então eu não tenho merecimento? Não, ele fez para dar uma exemplificação do poder do mundo maior, mas que nós, cada um de nós, tenhamos essa coragem de lutarmos por nós e, ao mesmo tempo que estamos lutando por nós para nos tornarmos criaturas melhores, exatamente por luta. Bah, você viu, ó? Eu fiquei muito perto dele, todo mundo se assustou. Tudo deveria ser evitado, mas todos os casos. É a lei do progresso, meu Deus do céu. De todo modo, à medida em que a gente vai estudando, não apenas Emmanuel, se bem que agora se diz que Emmanuel ainda não está sendo divulgado o tanto que ele mereceria ser divulgado. Isso eu li também na revista Reformador. Não foi a que eu roubei. Não, senhor, eu assinei durante um longo período. Depois aqui, né? Parei. Hã? Como? Mas vocês precisam ver o que eu tenho lá em casa, que coisas boas. Então, a gente pode, né, ler o que é bom e tirar dali um grande proveito se a gente fizer o esforço nosso. Ler por ler, chegar lá, deixar ou não dar a menor importância, não adianta ter em casa, não é verdade? Ter um compêndio na nossa casa e não aproveitar aquilo que está ali, ainda se tratando exatamente dos ensinamentos da doutrina espírita. E você, quer você queira, quer você não queira, você vai se acordando devagarinho, devagarinho. Quem já leu A Caminho da Luz? Bah, poucos dedos que se levantaram. E eu disse, quem leu há 2000 anos? Agora aumentaram mais os dedos, mas lá nas outras casas que eu fui, uma pessoa ou outra. Eu também não li tudo, mas eu li a parte principal, de há 2000 anos. Como é que é? Que você deu o pão nosso? Ah, você tem o pão nosso? Então, por favor,
leia bastante, mas você procure os demais também, a Vinha de Luz, a Fonte Viva e o Caminho, Verdade e Vida. É realmente um conforto para você. Se bem que tudo o que Emmanuel nos diz se torna um conforto, porque quando nós nos dedicamos, quando nós nos baixamos a cabeça para Emmanuel, porque eu parto sempre de um princípio. Os conselhos são para que nós nos tornemos criaturas boas, criaturas melhores. Mas nós ainda estamos no planeta que é de provas, de dores e de expiações. Então, nós vamos ter dificuldade de mudar, apesar da leitura ser tão sadia, ser tão chamativa para que a nossa vida se torne melhor. Mesmo assim, nós ainda teremos de viver muitas encarnações e reencarnações para que, de fato, nós nos tornemos criaturas melhores, para que nós olhemos para o outro e não façamos tanta acepção de pessoa. Embora o Allan Kardec nos diga em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é evidente que eu não vou ter a mesma amizade por uma pessoa que eu sei, né, que ela não tem amizade comigo, eu não a tenho com ela, como eu tenho por aquele meu amigo. Isso faz diferença, naturalmente, mas é o atender a outra pessoa, então, com pelo menos o devido respeito. E não a gente, como costumeiramente, nós nos queixamos de pessoas que nós achamos assim, como eu disse do hominho que me condenou porque eu roubei as revistinhas. Não precisava ter dito aqui para vocês, né, que ele tinha ficado bravo comigo. E que eu fui lá outra vez e ninguém lá no Sombrio tinha lido, assim, colocado a revista Reformador para tomar conhecimento, tá bom? Estava tudo lá guardadinho. E ali em Criciúma também, tem uma pilha, se vocês forem lá, e tem um conteúdo extraordinário, extraordinário. E aquelas mais antigas, até eu ouso dizer, que parecia, sim, que eles tinham uma preocupação maior, eu não sei se porque agora também em virtude do conhecimento que a doutrina vai nos passando por outros meios, por todos os livros, por todas as coleções que nós temos, então parece que ela agora, o atual, parece que falta alguma coisa. A impressão minha, aqueles que forem ler as antigas e forem ler as atuais, é que poderão dizer de si. Então, a doutrina espírita veio para nos acordar, para nos fazer ver a diferença daquilo que nós vivíamos antes e aquilo que nós estamos vivendo agora. Se, apesar de todos os ensinos da doutrina, nós ainda não nos tornamos naquilo que nós deveremos ser, é porque nós estamos ainda batalhando contra nós, mas nós já estamos sendo conscientes. Porque se antes nós dizíamos determinadas palavras duras para esse ou para aquele, ou uma piada suja, ou o que quer que seja, agora a gente já fica envergonhada quando a gente comete determinados erros. Eu recordo que um senhor fez uma palestra ali para nós no Seara de Jesus, e ele disse que quando ele ia numa determinada cidade para fazer a palestra naquela cidade, ele ficava na casa de um amigo dele, era espírita, e ele então oferecia a casa e o amigo aproveitava. Só que, quando ele ia lá para a casa do amigo, ele observava que o amigo dizia palavrões e que o amigo parece que estava sempre assim, de mau humor, sempre descontente. Então, numa determinada vez, ele chegou e disse assim, fulano, por que tu, sendo espírita e tu já demonstrando tanto conhecimento, tu ainda tens esse tipo de comportamento? Tu parece sempre descontente e ainda mais usando palavrão, isso é uma coisa que não fica bem para ti. O tempo passou e aí esse que fez a palestra para nós voltou na cidade e foi para a casa do amigo. E aí ele notou aquela diferença completa. O amigo estava mais alegre, mais solto, e nada de palavra desagradável, como aquele comportamento que ele tinha. Então, quer dizer, aquela observação do amigo, ao invés de desgastá-lo, deixar descontente, ele caiu em si, se apercebeu e se modificou. Então, à medida em que a doutrina vai fazendo efeito na nossa vida, assim como há separação por todos os motivos, há também a mudança do nosso comportamento. Eu saio daqui para eu ir para um outro lugar e lá, num novo aprendizado, eu vou fazendo um esforço no sentido de ir me modificando. Eis que aqui as pessoas estão vindo cada vez mais para a casa espírita.
Cada vez mais, cada vez mais. Aqui e lá, em outros lugares onde a gente vai, a gente percebe que as pessoas estão procurando mais a doutrina espírita. Uns procuram para resolver seus problemas pessoais, seus problemas particulares, e muitas vezes desaparecem por um tempo, mas depois eles voltam, como a gente também tem observado. A pessoa, muitas já disseram para nós, que se arrependeram de terem ficado tanto tempo longe, porque elas reconheciam o valor da doutrina. A separação se faz para o bem do ser humano, porque senão ele não cresceria, principalmente como o Cristo nos disse aqui. Porque o Cristo fez o que fez, foi lá e libertou o Lázaro, então nós iríamos esperar que sempre tivesse alguém que fizesse por nós. E aliás, quando uma pessoa é muito boa para nós e ela costuma fazer as coisas para nós, nós vamos nos acomodando. Ao invés de nós dizermos, não, fulana, deixa que eu faço, né? Eu vou fazer, você já me ajudou muito, ou tu, etc, etc. Nós nos acostumamos. Então, o Cristo, sabendo dessa nossa fraqueza, ele disse que, para nós, os aqui do plano terreno, era necessário que ele partisse, para que nós fôssemos tomando as nossas atitudes. Onde nós errássemos, nós íamos cair em nós e íamos tentar nos modificar. Eis porque o próprio Cristo nos diz, bate, que a porta se te abrirá. Mas imediatamente, para quem ler essa parte do Evangelho, o Cristo nos diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Então tu vai bater, tu vai pedir ajuda, quando tu estás numa situação de dificuldade, ou você, ou né, o senhor, a senhora, mas naquele momento de dor, de angústia, de que eu acho que eu não estou dando conta do recado, eu vou pedir. Mas evidentemente que eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar por me tornar uma criatura melhor, por modificar isso ou aquilo em mim, a fim de que eu tenha merecimento que a porta se abriu e que de lá venha um tipo de socorro, conforme esteja precisando, ou às vezes não é tanto. A porta se abre um pouquinho para que eu vá fazendo o meu esforço e vá me modificando. Cada vez mais as separações se irão fazendo, cada vez mais por todos os motivos, como Allan Kardec nos deixou bem claro. Porque uma pessoa que casa, ela deixa o seu lar para ir formar o seu próprio lar. Uma que vai servir o exército, uma que vai ser isso, outra que vai ser aquilo. Então as separações se vão fazendo de todos os meios e modos e continuam se fazendo, e cada vez mais, conforme as escolhas que as pessoas vão fazendo, porque é para o aprendizado de cada um de nós. Agora, importante será que, além daquilo que nós vamos aprendendo aqui no plano terreno, para darmos conta da nossa vida terrena, que nós aprendamos também, façamos um esforço de, a par do ensinamento que nós estamos recebendo do mundo maior, tornarmos-nos criaturas melhores, mais acessíveis, mais sensíveis, e que as outras pessoas possam chegar e ter conosco, e que a gente possa auxiliar, e não muitas vezes ter aquele ar de enfado, porque é determinada pessoa, porque não é a outra, assim, assim, assim. Não, nós não vamos fazer acepção de pessoa quando alguém chega para nós e que ela está pedindo ajuda. Em virtude do conhecimento que nós temos, nós sabemos que nós temos uma responsabilidade maior, a de auxiliar. E também porque nós sabemos que aquele que primeiro ajuda é aquele que primeiro recebe. Como nos diz o próprio Bezerra de Menezes, ele se ajuda até por egoísmo. Sai um pouco de ti. E depois tu vais te aperceber que tu já vais fazer a coisa naturalmente, normalmente. Tu começaste, não tinhas muita vontade, mas tu resolveste fazer aquele pouquinho. E o incrível, o fantástico, o extraordinário é que, quando nós começamos a fazer qualquer coisa pequena, sempre, 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 quem recebe somos nós. E tem as criaturas muito jovens aqui que estão começando, mas tem aquelas que têm mais idade e elas podem ter suas próprias experiências que vão dizer para si, é verdade. Muitas e muitas vezes eu estava numa situação profundamente difícil, fiz uma prece e depois eu me surpreendi quando eu recebi aquela resposta que eu não supunha que aquilo fosse acontecer ou que poderia demorar demais. Mas se a gente pede de coração limpo e planejando, pensando que a gente vai ser atendida, se é para o nosso bem, pode acontecer. E
muitas vezes não acontece justamente porque nós estamos pedindo alguma coisa que pode nos prejudicar. Então, vai haver a separação continuamente para todos nós. De todos os meios e modos, nós vamos ter de sofrer a separação. E da separação mais dolorosa é a morte. Para muitos que não aceitam, né? Um filho amado, um ente querido, etc, etc, etc. Mas tudo é transformação. Tudo é mudança. Tudo é separação. Nós vamos para voltarmos em termos melhores. Para que nós vamos nos acordando lá a respeito daquilo que aqui nós tivemos a chance e nós não aproveitamos. Então o mundo espiritual vai nos chamar a atenção. Uma coisa que eu tenho medo absurdo é de chegar lá no mundo espiritual, eles me colocarem de faxineira, porque eu tenho verdadeiro horror de faxina. Um pavor absurdo. E eu tenho medo louco. Não, você vai ter de aprender. Você vai ter de fazer alguma coisa nesse sentido, sim, porque isso não cabe aqui nessa hora, mas em outra você vai precisar. Então agora você vai fazer. E eu recordo de uma velhinha que chegou lá no mundo espiritual, deram uma tarefa para ela. Isso aqui não. Deram outra, não. O André Luiz citou, parece, umas 3 ou 4 tarefas que o mundo espiritual ofereceu para ela. E ela, eu acho que ela era pior do que eu, porque ela não tinha aceitado nada. E aí o espiritinho que estava encaminhando a mulher disse assim, então muito bem, vamos devolver você para o plano terreno e você volta para mim. Não, pelo amor de Deus! Aí a Francisca se lembra dessa. Eu fico com medo de me mandarem fazer faxina. As mudanças se fazem necessárias. Não é verdade? A gente faz aquilo que a gente gosta e tem que fazer aquilo que a gente não gosta. Mas aquilo que a gente não gosta, se for por decência e dignidade, a gente tem que fazer bem feito, não é verdade? E aí, se é uma coisa desse tipo assim, olha, sinceramente, mas é a mudança, é a separação. Eu deixo isso que eu gosto muito para, ali adiante, não gostando, eu começar a aprender alguma coisa nova. Essa separação é condição sine qua non de qualquer ser humano, quer queira, quer não queira. Todos vamos ter de nos submeter, porque dia menos dia nós vamos ter de ir onde nós não queremos ir e nós vamos ter de ficar onde nós não queremos ficar, por necessidade do aprendizado. Isso é doutrina espírita, isso é ensinamento que nos eleva à medida em que nós vamos fazendo um esforço no sentido de aceitar aquilo que está sendo proposto para nós. E porque se nós não aceitamos o proposto, nós vamos ter de aceitar o imposto. E quando nos impõem, é muito mais difícil. Que menina entendida, credo. É aquela ali. Quando nos impõem, então aí é bem mais difícil de realizar. Isso é doutrina espírita. Muito obrigada. Sento-me. Então, queremos agradecer a nossa irmã pela excelente palestra da noite. Eu, mais que qualquer um aqui, estou deverasmente lisonjeado, né? Porque aos 60 anos ter chamado de menino, como não ficar alegre, né? Muito obrigado, viu, Chiquinha? Além da palestra, ainda mais esse conforto para mim, né? Não é todo dia que com 60 anos a gente é chamado de garoto, de menino, né? Muito obrigado. Então vamos dar continuidade aos trabalhos da noite. Lembrando que este é o momento agora que nós todos podemos contribuir. Pedir para o nosso irmão para apagar a luz ali, para nós podermos ter uma harmonia melhor. Obrigado, meu querido. Isso, uma música de fundo para nós podermos relaxar. Lembrando que esse é o momento que todos nós podemos ser úteis na magnetização das águas. Então vamos pedir aos mentores desse trabalho, a espiritualidade amiga, que coloque sobre aquela água todos os fluidos necessários, retirando do seu laboratório divino e colocando sobre elas. Que todos que venham a fazer uso dela possam se sentir melhor
dos seus males físicos e também dos seus males espirituais. Queremos te pedir, ó Pai, por todos os nomes colocados sobre as urnas, de encarnados e desencarnados, que tu possa, ó Pai amado, estender sua bondade, sua luz sobre todos eles. Queremos te pedir por todos aqueles que se encontram nos hospitais, em clínicas de reabilitação, queremos te pedir, Senhor, pelas crianças e os idosos em abandono, às vezes esquecidos em seus próprios lares, atirados às ruas. Queremos ainda, Senhor, te pedir por todos aqueles que se encontram perdidos no emaranhado dos vícios, do álcool, das drogas, pelos compradores, comedores compulsivos. Enfim, Senhor, por todos aqueles que sofrem de qualquer tipo de compulsão, que tu possa agir sobre eles, ó Pai, e mostrando a possibilidade de um mundo melhor. Então é chegado o momento do passe coletivo, lembrando que nesse momento do passe, todas as nossas energias são importantes, que nós possamos nesse momento pensar somente no bem, na paz, na serenidade, no amor de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Senhor Pai, viemos te pedir nesse momento a paz, a serenidade, a luz em nossos lares, lembrando aqueles nossos irmãos que não puderam estar presentes hoje, mas que necessitam desse pão espiritual. E assim, com o coração cheio, nós vamos encerrar este momento com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como queremos e devemos perdoar aos nossos devedores, não nos deixando cair nas tentações e livrando-nos, Senhor, de todos os males. Pois sabemos, Senhor, que teu é o reino, é o poder, é a glória hoje e para sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Lembrando que às segundas e quintas-feiras as palestras públicas sempre às 20 horas.